Então vamos lá, gente. Hoje a gente vai dar uma aulazinha aqui sobre bioimpedância, tá? E vai ser uma coisa simples, nada demais. E eu vou tentar trazer para vocês aqui principalmente as coisas práticas, tá? Da bioimpedância. Tem muito conceito teórico, algumas coisas que na prática a gente não vai usar nunca. Também não vou ficar me atendo a isso, porque é muito chato os conceitos teóricos de bioimpedância. Se alguém quiser entender um pouco mais, só dá uma estudada. Eu vou passar para vocês aqui, basicamente, os conceitos gerais e as coisas importantes, tá? Então vamos lá. A bioimpedância, na verdade, é uma balança, né, que ela passa uma corrente corporal pelo organismo e através de alguns princípios físicos que a gente vai fazer aqui, além dela medir o seu peso, ela vai fazer a análise da composição corporal, tá? Então, para quem ainda não está muito habituado com essa questão de análise da composição corporal, é importante entender, né, que o IMC, que é o peso dividido pelo quadrado da altura, ele não tem uma validade para o nosso tipo de paciente, tá? O IMC é uma coisa populacional, porque a imensa maioria das pessoas que estão com IMC altas, elas estão gordas, né? Até porque a imensa maioria das pessoas que estão com IMC alta, elas não têm musculatura alta. Mas para o nosso paciente, né, para a pessoa que a gente quer acompanhar ali de uma forma mais detalhada, não dá para acompanhar o conceito de IMC, tá? Essa semana estava conversando com um dos colegas aqui da mentoria sobre MC, dizendo que não tem validade de MC. Se você usar ali, por exemplo, um SARM, ou se você aumentar a massa magra, você está com 50 e poucos quilos, você subiu, o teu IMC vai subir também, e não dá para você fazer nenhuma análise disso, tá? Então, daí é onde entra a bioimpedância. Outra coisa inicial que eu queria falar para vocês. A bioimpedância, gente, é um aparelho obrigatório no nosso consultório, tá? A gente basicamente não investe nada na nossa área, nada. É uma cadeira e uma recepção de equipamento é zero. Então, assim, não façam economia com bioimpedância. Existe umas bioimpedâncias de 2, 3 mil reais, tem umas bioimpedâncias de Mercado Livre, tem umas bioimpedâncias baratinha. Não funciona, tá? Eu tenho uma que eu comprei para minha casa, que eu trouxe dos Estados Unidos, e igualzinha, toda bonitinha, mas simplesmente não funciona. Você sobe com 1 quilo de ferro, ela diz que você aumentou 1 quilo de gordura. Então, não economizem, tá? Tem umas marcas muito tops que são muito caras, e das baratas, a mais barata que tem, mas que é plausível, é a Embari 120, tá? Então, a Embari, na verdade, o preço dela vai subindo de acordo com a carcaça da bioimpedância, de acordo com a tecnologia dela, mas no fundo, a variação de uma top, da mais top, que custa 100 mil, até a mais básica, que custa 17, vai mudar muito pouco, tá? Vai mudar o número de frequências, vai mudar a questão de água intracelular e extracelular, que as mais tops, médias, mais básicas não. Mas quem não tiver querendo investir em algo legal, parcela uma bioimpedância, mas não compra aquelas baratinhas que realmente elas não dão resultado, tá? Então, invista numa bioimpedância legal e, poxa, gente, 17 mil reais hoje para um equipamento não é nada, sendo que isso vai ser a base do seu atendimento. Eles dividem lá, financiam. A pior coisa é você pegar uma paciente, uma mulher, um homem, fazendo um programa de emagrecimento, tá? E ele foi lá, perdeu 2 quilos, e quando ele faz a bioimpedância dá que o percentual de gordura dele piorou, tá? Gente, isso aí é cruel. Isso é cruel. O paciente fica triste, ele te questiona, por mais que visualmente ele esteja bem melhor, por mais que na foto ele esteja bem melhor, se o papel disser algo diferente, você complicou sua vida. Então, a gente tem aquele papo, eu não trato papel, mas o paciente viu o papel, lascou, tá? Então, pegou a bioimpedância, piorou o percentual, e ele está te pagando lá um tratamento, ele fica desmotivado, às vezes faz até nem funcionar mais o resultado. Então, não deixem de ter uma bioimpedância legal, porque não vale a pena ter essas bio baratinhas que elas não dão resultado, tá? Tem outras marcas de bio, mas são bios bem caras. Dessas baratinhas, a Embare 120, ela cumpre o que promete, tá bom? Então, para mim tá de boa aqui. Está travando para vocês aí? Está travando? Vamos ver então, deve ser conexão aqui. Deixa eu ver aqui.
Tá, vamos lá. Vamos tentar aqui levar adiante. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu fechar minha câmera aqui para ver se de repente melhora um pouco a conexão aí. Estão me ouvindo legal aí? Tá. Então vamos lá. Então, beleza, tá? Então, eu estava falando aí que vocês não comprem bioimpedância baratinha, porque não é legal, não dá resultado, vocês acabam se enrolando aí com os pacientes, tá? Porque a bioimpedância diz que o percentual piorou e, na verdade, não piorou, então é isso que eu estava falando, tá bom? Então, vamos lá, aqui tem toda a história da bioimpedância, eu não vou entrar muito nisso, tá? Mas já começou a se estudar aí desde 1871 a propriedade elétrica dos tecidos corporais, 1970 começou a se estudar aí a questão da bioimpedância. Ó, está travando aí, gente? Só se eu mudar aqui para. Só se eu mudar para o meu celular, então, a conexão, mas aí vai cair. Aí eu acho que eu vou ter que reenviar para vocês. Eu vou tentar mudar. E aí, dá para continuar aí ou reinicio? Tá, então vamos lá. A gente, né, tem toda essa história aí de começar a estudar as bioimpedâncias desde 1970, e aí, em 1990, começaram a aparecer no mercado alguns analisadores comerciais, né, disponíveis aí para uso comercial, tá? Então, desde 1990 que já tem algumas bioimpedâncias iniciais. Então, o que acontece? Quais são as vantagens da bioimpedância, né, gente? É uma coisa não invasiva, de fácil execução, tem uma boa reprodutibilidade, ela é validada para estimar a composição corporal e estado nutricional de indivíduos saudáveis e com doenças, crianças, idosos e atletas. Então, vamos lembrar que a bioimpedância não serve só para ver percentual de gordura, né? Ela serve para a gente ver o estado nutricional de idosos, de crianças, de atletas. Existem algumas bioimpedâncias que têm mapas para criança, tá? A Embare 120 não tem. As mais top tem, tá bom? Ela é não invisível, né? E lembrar que é um método duplamente indireto, tá? O único método direto de você fazer análise de composição de gordura seria dissecção de cadáver, tá? Um outro método padrão ouro que tinha antes era o método hidrostático. Você mergulhava o paciente num balanço dentro de uma tipo de uma caixa d'água, não sei se já viram isso em algum livro, e aquele deslocamento da água ali, eles faziam umas contas, tal, mas obviamente isso é um método teórico. Então, quais são os métodos que a gente tem hoje na prática para fazer composição corporal? A gente tem a prega, que é a plicometria, né? A gente tem o ultrassom, a gente tem a bioimpedância e a gente tem o DEXA, né? O DEXA é uma máquina cara, é uma máquina que você precisa de um hospital para poder fazer esse exame, é uma máquina que emite um pouco de radiação e que, na prática, eu só peço para pacientes amputados ou pacientes que têm metal, pacientes que têm pino, tá? Então, tem alguns pacientes que a bioimpedância não pega. Pacientes que têm metal no corpo, pacientes amputados, né? Se o paciente não tiver um dos membros, ela não vai pegar. Então, nesses casos, eu peço DEXA, tá bom? O ultrassom é uma máquina que custa mais ou menos uns 10 mil reais. E como é que é o ultrassom? Literalmente, ele faz ali uma ultrassonografia. Então, o que acontece? Você vai lá e ele vai te mostrar aqui que aqui é gordura, tá? E que aqui é massa magra. Então, o que ele faz ali? Você vai medir aqui essa camada de gordura como? Você bota uma linha aqui embaixo e bota uma linha aqui em cima. Então, a máquina vai dizer quanto tem de gordura. E você também mede uma linha aqui nessa parte muscular, então ele vai dizer quanto tem de músculo e quanto ele tem de gordura, tá? Na prática, gente, eu não conheço nenhum médico que use ultrassom, tá? Para nutricionista, para personal, agrega, porque o pessoal faz ali aquele, né, aquela coisa a mais ali no consultório e tal. Só que quais os problemas do ultrassom? Primeiro que ele é operador dependente, aonde você colocou a linha, de uma próxima vez você pode botar mais acima ou mais abaixo e vai alterar o resultado.
demora para ser feito, tá? Para homens, você tem que ter ali contato com a paciente, que hoje com essa coisa toda de assédio e tal, não é muito bacana, né? Então, tem uma série de desvantagens, tá? Então, eu vejo mais ultrassom como algo comercial, se você tem alguém que vai fazer para você, tá? Para a gente fazer, eu não vejo isso como uma coisa que agregue muito, não. O paciente quer saber da bioimpedância, tá? Ele quer saber desse papel aqui, ele quer saber desse laudo aqui. Existe uma bioimpedância que ela é deitada, também seria boa, porque a bioimpedância oficialmente, o ideal era fazer deitado. Só que essa bioimpedância deitado, ela não imprime um laudo bacana, tá? Ela imprime um ticketzinho, tipo de cartão de crédito, e que não é algo que é fácil do paciente ler e analisar. Então, essa bioimpedância deitada, você colocaria os eletrodos nos braços e nas pernas, mas do ponto de vista, vamos dizer assim, do business tal, não é tão bacana. Essa bioimpedância que dá o relatório é muito melhor, tá? Então, assim, ó, ela tem uma boa reprodutibilidade, ela dá uma pequena variação, mas é pequena, tá? Se um paciente está emagrecendo, se ele está ganhando massa magra, você vai conseguir acompanhar esse resultado, tá? Então, existem algumas indicações da bioimpedância, tá? Vou pegar aqui o papel deles, tá? Eles falam o seguinte, ó. Certifique-se de que o teste seja realizado antes de se alimentar. Eu não sigo isso, tá? Se você for mandar todo mundo vir em jejum, você só vai poder atender de manhã. Então, esqueça esse negócio de fazer de jejum, tá bom? Usar o banheiro antes do teste. Se o paciente tiver feito xixi, beleza. Se não tiver, eu faço desse jeito mesmo, tá? Não fazer exercício antes do teste. Também não peço isso, porque se você trabalha de tarde e atende o paciente de manhã, o pessoal vai cancelar a consulta com você porque fez exercício, tá? Não conduzir o teste após o banho. Poxa, você vai mandar o pessoal não tomar banho, por exemplo, para consulta. Então, assim, sabe, gente, é tudo... Essas coisas na prática, eu não vejo diferença, tá? Eu atendo o paciente de manhã, de tarde, de noite. Por enquanto, eu não estou mudando a tela, não. Deve estar parada mesmo, tá? O pessoal vem de manhã, de tarde, de noite, e eu não vejo maiores problemas, tá bom? Então, qual que é o princípio da bioimpedância? É pegar ali os tecidos corporais, né? E pela diferença na corrente elétrica, ele vai saber o que é o que, tá bom? Então, quando a corrente passa, a bioimpedância divide o corpo em 5 cilindros, tá? O cilindro do tronco, o cilindro dos 2 braços e das 2 pernas. Então, imagine 5 cilindros que, quando a corrente passa ali, ela passa com maior ou menor velocidade e o corpo vai ler ali o que é água, o que é músculo, o que é gordura. Por quê? Porque existem diferentes oposições à passagem da corrente elétrica, tá? Então, o que acontece? Esses são os princípios da bioimpedância, que eu não vou me ater muito aqui, tá bom? A oposição da corrente elétrica, você tem a impedância, a resistência, a reatância. Esses aqui são os princípios físicos, tá? Resistência, impedância e reatância, tá? Então, enfim, aqui ele explica que a resistência, ela mede a resistência ao fluxo da corrente elétrica através do meio intra e extracelular, ou seja, o músculo, né, vai dar mais resistência do que a água e vai dar, aliás, o contrário, a água tem menos resistência, depois você tem um músculo que teria uma resistência intermediária e depois você teria gordura, tá? Então ela vai ler ali pela resistência o que é gordura, o que é músculo, o que é osso, através das variáveis, tá? E aí, seguinte, lembrar que a água é uma boa condutora elétrica, né? Então, a massa magra do paciente tem grande percentual de água e de eletrólitos. E a massa magra não tem uma resistência alta, ela tem uma baixa resistência. Já a gordura corporal e o osso, ele tem uma alta resistência. Então, é através desse mecanismo, tá? Quando a corrente passa pelo aquele cilindro, ela, como você está ali com as mãos e com os pés em contato, a corrente ela faz aquela diferença ali de potencial, né? E aí a corrente vai saber ali quanto tempo que ela demorou para passar por cada região dessa, através de diferentes frequências que a bioimpedância tem, tá? A Embare, ela tem 2 frequências, a 120. As frequências você vê aqui embaixo, depois eu vou mostrar para vocês. Você vê aqui embaixo da balança quantas frequências tem. As balanças top têm mais frequência. A 120 tem 2 frequências, tá? E o outro princípio, gente, é o da reatância, que é o quê? É a oposição ao fluxo da corrente elétrica causada pela capacitância,
que é a propriedade de armazenar energia elétrica sob a forma de um capacitor, né? Então, o que é o capacitor, na verdade? É o capacitor, quando a energia passa por ele, ela, na verdade, ele esquenta, né? Então, na verdade, tem uma resistência ao fluxo da corrente elétrica. Então, na verdade, ele armazena energia elétrica sob a forma de um capacitor. Então, conceitos físicos aí, que não vem muito ao caso, tá? Mas só para vocês entenderem que é basicamente esses dois princípios aqui da resistência e da reatância, tá bom? Então, aqui ele explica, através de um slide, né, que a gente tem aqui a camada lipídica, a camada proteica, a gente tem as células, e quanto maior a quantidade de membranas celulares íntegras, maior é a capacitância. Existe um outro conceito na bioimpedância, tá, gente? Que é o ângulo de fase, tá? Pronto, é o que ele vai falar aqui agora. Então, quanto maior a quantidade de membranas celulares íntegras, a capacitância é maior e o ângulo de fase também é maior, tá? Então, para uma coisa prática, vamos lembrar assim, cada célula, quanto mais íntegra ela tá, maior é o ângulo de fase, tá? Se a célula começa a morrer, o ângulo de fase vai diminuindo. Para que serve ângulo de fase? Basicamente para duas coisas. Avaliar aquele paciente ali que está fazendo uma hipertrofia, aquele paciente que está fazendo um trabalho de hipertrofia, geralmente esse ângulo de fase dele vai aumentando, tá? E os pacientes também que você está fazendo trabalho de saúde, como uma forma geral, o ângulo de fase de um paciente, quanto maior, melhor. Existem até estudos de ângulo de fase em relação a câncer, em relação a doenças. Então, as bioimpedâncias que dão o ângulo de fase, na nutrologia, os pacientes doentes, se o ângulo de fase dele estiver ruim, significa que as células dele não estão boas, tá? Então, para fazer aqui uma coisa assim bem grosseira, tá? Seria a gente fazer mais ou menos aquilo que eu falei para vocês. Quanto maior a quantidade de células íntegras, maior esse ângulo aqui, tá? Se essa célula morre, esse ângulo diminui. Então, na verdade, quanto maior a membrana dessa célula, na verdade, o ângulo de fase ele é causado pelas membranas celulares, que ela tem a capacidade de ficar maior ou de ficar menor, tá bom? Eu, salvo engano, os pacientes de hipertrofia também vão aumentando o ângulo de fase, tá? Vou confirmar essa informação, mas, salvo engano, os pacientes com hipertrofia aumentam o ângulo de fase também. Então, vamos lá. Aqui ele explica aqui como é que se obtém esse ângulo de fase, né? Então, olha só, o ângulo de fase como indicador prognóstico em pacientes críticos, tá? Então, ele é uma medida de gravidade de doença como indicador geral de saúde. Então, o ângulo de fase vai de 5 a 15. Então, um paciente, por exemplo, HIV positivo, um paciente, HIV positivo não, um paciente soro positivo, um paciente caquético, um paciente sarcopênico, um paciente com câncer, que você faz atendimento nutroterápico dele, o ângulo de fase é preditor de uma série de coisas, tá bom? Aqui, ó. Aqui, gente, vamos falar da composição corporal, né? Então, a gente vai ter aqui, ó, a massa magra. Então, a massa magra, muita gente faz confusão com isso, tá bom? A massa magra, ela é toda a constituição ali da proteína, dos componentes viscerais, da água intra e extracelular e do componente ósseo, tá? Então, na verdade, a massa magra envolve tudo isso, tá? Se a gente falar de massa muscular, se a gente falar de ganho muscular, aí é diferente. Mas quando a gente está falando de massa magra, é isso tudo. Na bioimpedância aqui, ele chama de massa muscular esquelética. Então, massa muscular esquelética é diferente, tá? Massa muscular esquelética, ele está dentro da massa magra, mas massa magra é esse conjunto inteiro. A gente tem aqui a água corporal total, né? E a gente tem aqui a massa celular, que é um componente que a gente usa muito no dia a dia, tá? E aqui o componente de gordura, né? E aqui os componentes que a gente tem: gordura, massa livre de gordura, água corporal total, massa corporal total. A massa livre de gordura, na verdade, é tudo menos a gordura, né? Então, você pega o peso do paciente e tira a gordura. Então, na verdade, a massa livre de gordura é a massa magra,
que é diferente da massa muscular, tá bom? Massa muscular é só músculo. Existem alguns cálculos que levam em consideração a massa livre de gordura. Então, se o paciente tem 70 quilos e tem 20 de gordura, a massa livre de gordura é 50, tá bom? Que nesse slide aqui equivale à massa magra, tá? Então, lembrar que massa magra não é músculo, tá bom? Aqui é o mesmo slide falando o seguinte, ó, que a gordura, tá? Ele dá uma classificação aqui como menor do que 20% baixo peso, 20, 30 normal e acima de 30 excessiva. Isso aqui é uma classificação muito antiga, de 1992, tá? Qual que é a classificação saudável para homem? Para homem, hoje o percentual de gordura de homem, ele vai como é que é? De mulher é de 18 a 28 e de homem é de 10 a 20, tá bom? Então, o percentual de gordura saudável para homem, hoje a gente vai ter entre 10 e 20 na bioimpedância, com um valor normal seria 15. Então, se alguém perguntar para você, um homem, tá? Qual é um percentual de gordura padrão para mim? 15. Tá? Então, você pode ter 16, 17, 13, 14, de 10 a 20 é o normal, né? 10 já está baixando realmente para um valor bem mais baixo, mas um padrão seria 15. E mulher de 18 a 28, sendo o número bom 23. Então, uma mulher que está com percentual de gordura muito alto, um target para vocês buscar é 23, tá? E um homem que está com percentual de gordura muito alto, target para vocês buscarem algo em torno de 15. Tá bom? Então, isso seria um percentual de gordura saudável. Ah, tá aqui, ó. De 10 a 20 a faixa normal para homens, o ideal até 15, e para mulheres de 18 a 28, uma faixa normal até 25. Tá bom? Método da bioimpedância elétrica. Aqui está entrando mais uma vez aqui na parte física. E lembrar que a bioimpedância, gente, ela pode ser bipolar, tá? Ela pode ser tetrapolar e octopolar, tá? Então, isso aí são em relação a quantas polaridades a gente está usando. O método de bioimpedância, vamos dizer assim, padrão, era para a gente deitar o paciente, decúbito dorsal, colocar 2 eletrodos aqui, ó, nas mãos, 2 eletrodos nos pés, tá? Então, esse aqui é uma máquina que é uma máquina até mais barata, que teoricamente faria uma bioimpedância mais correta por ser em decúbito dorsal, mas é uma máquina que não dá um laudo, tá? Então, pessoalmente, eu prefiro a outra que a gente usa, tá? Essa aqui seria uma bioimpedância aí, ó, elétrica com o paciente deitado. Então, essa aqui seria uma bio com o paciente deitado, que a princípio seria uma bio teoricamente mais correta, tá bom? Aqui a bioimpedância elétrica, né? Esse aqui é um modelozinho antigo da Embare, né? A gente tem um modelo mais novo hoje. Então, o protocolo da bioimpedância. A pele sem lesões, se limpa com álcool nos pontos de colocação dos eletrodos. Na prática, a nossa bioimpedância, a gente não precisa fazer isso, né? Remover os metais precisa fazer. Evitar comer o bebê, na prática, eu não... Estão ligados aí. Pronto, já desativaram aí. Então, o que acontece, gente? Na prática, tá? A gente pesa aí com a menor quantidade de roupa possível, tá? Eu antigamente mandava o paciente vir com roupa especial, mandava um documentozinho antes. Hoje eu não mando mais, tá? Até porque a maioria das mulheres querem vir no consultório arrumada, tá? A mulherada não quer vir de roupa de academia, então, eu estava falando com vocês já uma vez no passado isso, eu não fico pedindo para o pessoal mudar de roupa, não sei o quê. Não, vem normal, tá? Chegando lá. Se você não tiver enfermeira, você mostra para ela como é que pega ali, tá? Fecha a porta, fica do lado de fora. Na hora que for para ela pegar ali os eletrodos, você avisa, porque primeiro a pessoa sobe, a balança estabiliza e depois só que ela pega os eletrodos, tá? Então faça um local ali que você faça uma porta de correr, algo que você consiga se comunicar com o paciente, ou faz ali no seu consultório, bota uma cortina ali tipo de loja, tal, enfim, se for, né, consultório feminino, se for masculino, eu aconselho fazer um local mais reservado, né, questão das mulheres, de evitar qualquer problema, tirar todos os metais, tá bom?
Uma dica prática que nunca ninguém me falou e dá diferença, tá, gente? É não puxar demais aquele medidor que fica na mão. Ele tem uma espiralzinha que liga lá na balança, deixar ele mais ou menos na altura ali da cintura, tá? Se a gente puxa ele demais, não sei por quê, mas aumenta o percentual de gordura. Então, as mãos devem ficar afastadas do corpo, mais ou menos ali na região da cintura, do umbigo. Você não precisa puxar muito. Se você puxar muito, na embar eu já observei que às vezes ela aumenta o percentual de gordura. Afastar os braços do corpo, às vezes, tá? Dá uns resultados malucos. E aí você ignora, tá? Então, se a pessoa vem ali, já fez acompanhamento com você, fez a bio na primeira consulta, beleza. Aí na segunda consulta ela vai fechar um programa, você faz a bio de novo. Eu sempre repito, tá? Aí ela veio ali no primeiro acompanhamento, no segundo acompanhamento e no terceiro dá uma doideira lá. Dá que despencou a massa magra, subiu a gordura, mas a pessoa está bem, continua tudo legal. Ignora, às vezes acontece isso, tá, gente? Muitas vezes você faz um segundo exame, tá? Ok. Muitas vezes você faz e não dá. Eles alegam que você despolarizou as células, tal, enfim. Então, assim, quando dá um resultado muito maluco, às vezes eu faço uma segunda vez, se continuar maluco eu ignoro, tem até como excluir ali da Embari esse resultado, tá? O Vinícius está perguntando, dá o quê? Travou na hora que eu ia falar. Dá o quê, Vinícius? Não sei, cara. Estou falando aqui que às vezes a Embari dá umas travadas, entendeu? E às vezes ela dá uns resultados meio malucos aí, e que aí você ignora ou refaz, tá? É isso que eu estava falando. E aí você pode acontecer. Então, o paciente pesa ali com a menor quantidade de roupa possível, geralmente a mulherada fica de roupa íntima, tá? Eu mando tirar os metais, mando não puxar demais ali o medidor que fica na mão. E se dá um resultado muito maluco, eu ignoro, tá? Eu digo, ó, isso aqui é uma medida de corrente elétrica que pode não ter pego certo. E o que acontece? Muitas vezes ela dá uns resultados meio malucos, tá? Muitas vezes dá uns resultados malucos e aí a gente ignora. Mas, enfim, isso é raro, mas às vezes acontece, tá? Quando eu falo muitas vezes, é uma vez ou outra, dá uma maluquice, mas aí a gente ignora, tá bom? Então, algumas vezes, fazer pela segunda vez na mesma hora pode dar errado. Se a primeira vez já deu uma doideira, pode tentar de novo, tá? Aqui eles falam também para não consumir álcool ou cafeína, tá? Não utilizar diurético, isso eu ignoro. A única coisa, gente, que realmente não pode de jeito nenhum, tá? São portadores de marcapasso, tá? Então, portadores de marcapasso não pode fazer a bioimpedância. Então, é até legal, no local onde você faz a bio, você tem uma plaquinha ali, tá bom? Proibido para marcadores de marcapasso, porque vai que a secretária esquece de perguntar e passa batido, né? Como ela passa uma corrente, não pode fazer, tá bom? Aqui são os cálculos matemáticos, que a gente não vai falar sobre isso, né? Mas, enfim, ela avalia a massa livre de gordura, pede a altura, o peso corporal, avalia ali a resistência, a reatância, e a gente coloca a idade também. Isso aqui são as variáveis com as quais a bioimpedância trabalha, tá? Essa aqui, ó, é a maquininha que eu falei para vocês, que mede os resultados, mas dá esse resultado aí que não dá tão legal, tá bom? Então, ela dá aqui, ó, resistência, reatância, água do corpo, né, massa magra e peso da gordura corporal. Então, vê aqui que é o seguinte, ó, massa magra, gente, é tudo, tá? Menos gordura. Então, quando a gente fala em massa magra, a gente está falando que é tudo, ó. Vê, o paciente aqui com 64 quilos, tá? Gordura é 9, massa magra é o resto. Beleza? Então, é o seguinte, sua massa magra é tudo. Então, a gente tem que falar em massa muscular esquelética, tá? Massa magra é tudo. Beleza? Então, conclusão, gente, é um método simples, barato, não invasivo, de fácil execução, tá? Validado para estimar a composição corporal e estado nutricional, fornece o ângulo de fase, que é uma medida de gravidade da doença, instrumento de avaliação funcional e como indicador geral de saúde, tá? E aqui vou colocar para vocês aqui um resultado para a gente poder conversar aqui, tá bom?
Então vamos lá, ó. A bioimpedância, a primeira coisa que você vai colocar ali no computador é a altura do paciente, a idade e o sexo, tá? Cuidado que se você colocar o sexo errado, o algoritmo dela muda, tá? Então, quando o algoritmo muda, não é legal, tá? Então aqui, ó, ela dá a quantidade de água corporal total. Vamos lembrar que as pessoas que têm mais massa magra do que a média, a água corporal vai estar alta, tá bom? Então ele dá também aqui quantos quilos a pessoa tem de proteína, ele dá os minerais, ele dá a massa de gordura e ele dá o peso, tá? Um paciente que tem um percentual, uma massa magra alta, ele vai ter mais água, mais proteína e mais minerais, tá? Esses três vão estar alterados para cima. O paciente que usa esteroide, esses três vão estar alterados para cima. Isso é normal, tá bom? Então aqui vamos para a análise da músculo-gordura. A gente vai ter o peso, a gente vai ter a massa muscular esquelética, não é massa magra, tá? Massa muscular esquelética e massa e gordura. Vamos ver aqui que essa massa muscular esquelética, ela está baixa, ela está 90% só, tá? Então ela era para estar em 100. Então isso aqui é uma mulher de 51 anos que ela está com pouca massa magra. E a gordura dela, ela está aqui, gente, ó, em quase está em 200% mais ou menos, tá? Então esse aqui é aquele famoso gráfico que a gente chama em C, tá? Esse gráfico em C é o pior gráfico que tem. A pessoa tem pouco músculo e muita gordura, tá? Então esse gráfico aqui é o gráfico que a gente não quer, tá? Ela dá aqui uma avaliação do IMC. Para que serve o IMC? Para tratamentos de obesidade que se baseiam em IMC, né? Uso de algumas medicações que se baseiam em IMC. Os consensos não falam em percentual de gordura, eles falam em IMC. Então, isso aqui serve basicamente para isso, na verdade, serve para mais nada. E aqui ela vai dar para a gente o percentual de gordura. Então, ó, essa mulher que poderia estar de 18 a 28, ela está com 36,9 de gordura, tá? Se ela perguntar, está dando aqui, realmente é meu roteador aqui que está ruim. Se ela perguntar para vocês quanto é que ela precisaria perder de gordura, tá? Para chegar no percentual de gordura dela saudável. Alguém aí sabe fazer essa conta? E aí, galera, alguém sabe fazer essa conta aí? Vocês estão lá atendendo a paciente e você mostrou essa bioimpedância para ela e ela te pergunta, ó, estou com 21,8 quilos de gordura, você quer que eu chegue em 23% de gordura, tá? Quanto que eu preciso perder de gordura? Então, basicamente, seguinte, gente. Essa conta aí, basicamente, tá? Ela é uma regra de 3, tá? Mas vamos lá. Em vez de fazer a regrinha de 3, eu vou fazer aqui uma outra conta para vocês, tá bom? Então, aqui, ó, essa paciente aqui, ó, vamos lá. Ela tem 21,8, né, quilos e ela está com 36,9%, né? Então, se ela precisa chegar em 23%, a conta é essa, tá? Então, a conta é 21,8 vezes 23, 21,8 vezes 23, dividido por 36,9, 13,5 kg, tá? Então, ela precisaria ter 13,5 kg de gordura para chegar num percentual saudável de 23%, tá? Então, esse é o objetivo da paciente, gente, tá? Essas aulas, elas valem, isso que é bacana passar para vocês. Esse aqui é o objetivo, esse aqui é o target. Que muita gente não sabe fazer essas coisas, tal. Então, esse é o objetivo. Essa paciente tem que perder 13,5 kg de gordura para chegar com 23%, tá bom? Então, o objetivo dessa paciente vai ser essa. E aí, lá na anamnese, que eu mandei para vocês, existe ali
uma pergunta que pergunta quanto que esse paciente está disposto a atingir esses objetivos, de 1 a 10. Então, se ela te fala que está disposta a 7, a sua conduta é uma. Se ela fala que está disposta a 10, a sua conduta é outra. Aqui, a sua dieta vai ser de um jeito. Aqui, sua dieta vai ser de outro, tá? As medicações você pode até fazer igual, beleza. Só que se ela te der um 7 de comprometimento, não adianta você fazer uma dieta super restrita que ela não vai seguir, tá? Então, perguntar qual é o comprometimento do paciente de 1 a 10 lá na sua anamnese é crucial, porque ela tem que perder 13,5 kg de gordura. Outra pergunta que vai vir: ah, doutor, eu perco isso em quanto tempo? Né? Vocês vão ouvir isso direto, tá? Aí eu respondo: eu é que lhe pergunto isso, em quanto tempo você vai perder. Eu sempre inverto a pergunta. Eu digo: isso está nas suas mãos e não na minha, tá bom? Uma mulher pode perder meio quilo de gordura por semana, tá? Até 1 quilo se ela for muito comprometida. A grande maioria vai perder aí de meio quilo a 1 quilo. Então, bota aí 600 gramas, 700. Então, vamos botar meio quilo de gordura por semana, vamos botar 2 quilos por mês, né? Então, se ela perde ali 13 vezes 5, se ela perde 2 por mês, a gente está falando em 6,7 quilos, tá? Então, isso é uma paciente que vai demorar aí uns 6 a 7 meses para perder esses 13 quilos de gordura, se ela tiver um comprometimento de 7. Se ela tiver um comprometimento de 10, aí já é diferente. A gente está falando 13,5, vamos botar aí uns 3,5 kg de gordura por mês, a gente está falando em 3,8 meses, tá? Então, tudo depende muito do paciente, tá? Uma outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu zerar aqui, outra coisa, tá? Qual é o padrão que a gente quer aqui de bioimpedância? A gente quer um padrão em D. O que é o D? O D é a massa magra aqui, ó, 120, tá? E a gordura aqui, ó, em 80, 90. E, obviamente, o peso também estaria um pouquinho menor, tá? Então, esse aqui é o padrão em D. Então, em padrão em D, é o padrão OK. O que é o padrão em D? É o paciente que tem bastante massa magra. É o paciente forte, tá? Então, o padrão em C é um padrão no percentual de gordura alto. O padrão em D é um padrão de um paciente com boa massa magra, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar para vocês aqui. Lembrar, gente, que a bioimpedância ela também dá as composições musculares e de gordura por região, tá bom? Então, aqui, o lado esquerdo, lado direito. Então, por exemplo, nós homens que não gostamos muito de treinar a perna, a gente geralmente vai estar com a musculatura de tronco e membros superiores mais alta do que a parte inferior. Sim, Daniel, ali a conta, na verdade, não é, tem que lembrar, ali a conta é de gordura, tá? O Daniel está lembrando aqui que aquela conta que eu fiz para o paciente chegar naquele percentual é quanto que ele tem que perder de gordura. Perder 13, 14 quilos só de gordura é muito difícil? Tá? Mas assim, ele está fazendo a conta de gordura. Obviamente, se a paciente perder massa magra, o percentual não cai tanto. Então, esse é uma coisa muito importante. Quando a gente fala aquele valor para o paciente, rarissimamente ele vai atingir aquele peso, porque normalmente ele vai perder um pouco de massa magra também, e aí o percentual também não fica tão bom como a gente queria. Então, ali é um cálculo teórico, tá? Quando a gente faz aminoácido, SARM, injetável, acompanhamento, a gente normalmente consegue dar uma subida na massa magra. Isso aqui é o legal do acompanhamento, tá? Tem centenas de pacientes que perdem muita gordura e mantêm e sobem massa magra. Então, esse é um dos grandes focos dos injetáveis que a gente já conversou lá, manter a massa magra ou possivelmente aumentar, tá bom? Então, isso aí. Realmente, se você tem que cair só gordura, que não é fácil. Se o paciente não treinar, se ele não usar seus suplementos, as proteínas adequadamente, as mulheres aí de 50 anos não querem usar proteína, se começar a fazer substituição com a sua dieta, não vai funcionar. Por isso que vem ali o acompanhamento da composição corporal,
quinzenalmente, vem as perguntas. Nas perguntas sempre vem, está usando fórmula, está usando suplementos, está usando refrigerante, não está treinando, não está, então bem lembrado. Ali demanda um treinamento adequado, suplementação adequada e demanda você ajustar uma dieta que encaixe perfeitamente para ela, que o paciente pode ser que ele seja um metabolizador maior de gordura, maior de carboidrato, então nem sempre você consegue encaixar uma dieta adequada. A imensa maioria das vezes vai funcionar muito bem, mas por isso você tem que acompanhar, tá? Então aqui, gente, a massa magra da paciente, ó, membro superior está normal, membros inferiores está baixo. Essa perna direita, deu algum erro aqui, ó. Aqui deu 80% de músculo e aqui deu 120% de músculo. Tem alguma coisa de errado aí, porque uma mulher de 51 anos, a não ser que ela tenha alguma deficiência nessa perna aqui, alguma atrofia muscular, alguma coisa, mas mesmo assim muita massa magra nessa outra aqui. Então aparentemente deu alguma coisa de errado aqui, tá? E a massa de gordura sempre vai dar alta. E lembrar o seguinte para a mulherada, dizer o seguinte, ó, gordura de braços e gordura de pernas, tá? Para a mulher, ela não é inflamatória, para o homem também não. O que é gordura inflamatória? Gordura visceral. Então, para homem não é incomum, isso aqui está em 500, 600%, tá? Então, pega essa gordura aqui, diga isso aqui é a gordura visceral que está no seu abdômen e você está com uma gordura de 12. O normal é de 1 a 9, tá? O normal é de 1 a 5. Gordura visceral acima de 5 está errado, tá? E para as mulheres eu falo o seguinte, mulher já tem aquele padrão mais pera, de acumular gordura no quadril, nas coxas, que o homem não tem. Então o homem é normal, bracinho fino, perninha fina e barrigudo. Então a gordura visceral do homem está um pouco mais alta, não é que seja normal, é comum, tá? Da mulher não é para estar, porque normalmente mulher não tem genética de acumular gordurinha no abdômen. Então, uma mulher com gordura visceral alta é ainda pior. Pode pedir ultrassom, que vai ter uma esteatose hepática, tá? E lembrar que o ultrassom ali, nessa fase de esteatose hepática leve, até 30% dos casos não dá nada, tá? Então, paciente com gordura visceral 14, 15, 16, eu já digo para ele que ele está com esteatose hepática. E aí aqui a máquina faz uma continha, gente, de que teria que acontecer com esse paciente, tá? Então ela teria que perder 7 quilos, sendo que ela teria que perder 9.900 de gordura e teria que ganhar massa magra. A conta deu diferente da minha, por quê? Porque aqui ele considerou o ganho de massa magra que eu não considerei, tá? Então, se considerar o ganho de massa magra, realmente não seria 13 quilos, seria 10, perdendo 10 aqui e ganhando 2,5 aqui, tá bom? Realmente eu não tinha levado em consideração essa questão do aumento de massa magra. Então, Daniel, aqui vem de quanto que ele tinha que ter, tá? Essa paciente aqui, 240%, significa que o seguinte, que para cada região dessa daqui, ela poderia ter 1 quilo aqui, 1 quilo aqui, 5 aqui, 1,5 aqui e 1,5 aqui, entendeu? Então ele pega aqui essa gordura do ideal, que seria essa gordura aqui, ó, de 100%, e aí ele faz essa conta aqui, quanto que você poderia ter de gordura normal. E ele está distribuindo para cá, entendeu? Então, nesse região aqui da gordura visceral, ela está com 240 acima do peso dessa região. Então, ela está com 140% a mais do que deveria estar, tá? Então, aqui ela teria que ter uns 5 quilos de gordura nessa região. Não poderia ter mais do que isso. Seria mais ou menos 6. A gente bota aqui, ó. É isso aí. Se a gente bota ó, 5 mais 140%, dá 12. Ela está com 11,7. Então, é isso aí. Uma mulher de 50 e poucos quilos, ela não pode ter mais aqui do que 5 quilos de gordura visceral, tá? Então, esse é o total. Então, isso aí que a gente vai explicar para os pacientes, tá? A gente vai explicar quanto que ela está a mais por segmento, exatamente. Então, a massa muscular, ela deveria estar em 100% acima, a gordura deve estar 100% abaixo, percentual de gordura para a mulher deve estar idealmente em 23, tá? Aqui é massa magra por região, então quando você começa a treinar, vai subir por região,
Você vê que aqui tem um erro muito grande aqui, ó. Massa magra tem 5 quilos aqui e 3,6 kg aqui. Aí aqui fala que a massa magra está alta, aqui fala que está baixa. Essa bio deu alguma loucura aqui. Aqui é por região, tá? Então, por exemplo, você quer saber se um paciente seu lá que está fazendo hipertrofia subiu um pouquinho de gordura, tá? Mas não foi visceral, legal, tá valendo, tá? Então, fica ligado nessas contas aqui para não deixar a gordura visceral subir muito, tá bom? Vamos deixar a gordura visceral. Na verdade, o ideal é que nenhuma gordura suba, não só visceral, tá? Então, assim, ó, aqui ele explica mais ou menos o que é cada coisa, tá? Análise músculo-gordura, análise da obesidade. E aqui tem um QR Code aqui, que quando você clica nesse QR Code, ele abre aqui no celular as explicações do exame, tá bom? Não é que ele vai abrir o exame, ele abre as explicações do exame, tá? Ele vai para a homepage da Autobone, vai para a homepage da Embare, e aqui ele vai dizer tudo, ó. Análise da composição corporal, ele vai explicar aqui cada item desse aqui, o que é água corporal, o que é cada item desse. Então, quando o paciente escaneia ali, ó, o que é a gordura, a segmentação, tudo que estaria ali, o que é a pontuação, tá? Enfim, e por aí vai. Aqui ele dá também, gente, a taxa metabólica, que eu esqueci de falar, que é importantíssimo, tá bom? Essa taxa metabólica, ele está usando um cálculo aí para calcular a taxa metabólica, que é um cálculo que pega a massa magra, multiplica por um número e soma 300 e poucas calorias, tá? Então ele está fazendo aí ele pega ali a massa magra e ele multiplica por um número e soma 300 e poucas calorias. Eu tinha essa fórmula aqui, mas eu não sei onde é que está. Mas enfim, todo cálculo de taxa metabólica sempre é cálculo, Harris-Benedict, sempre é cálculo, tá? Então aqui ele usa um cálculo lá dele. Você pode fazer ali uma calorimetria? Pode, mas vai mudar aí 50 calorias, 70 calorias. Na prática do dia a dia é algo que eu não peço. E aí sim, vamos lá. Peguei essa taxa metabólica aqui do paciente. Já entrando um pouquinho em dieta. 1.176, tá? Uma mulher de 51 anos de idade, beleza? Para essa paciente perder 1 quilo de gordura, ela tem que me dar um déficit calórico de 7.800 calorias. A gente já falou sobre isso em alguma aula ou não? Não, né? Tá. A paciente precisa dar um déficit calórico de 7.800 calorias, tá? Então, o que acontece? Dani, eu já falei para o pessoal sobre isso, acho que você não viu alguma aula, mas vamos falar. Depois a gente vai fazer uma aula específica sobre isso. Veja só, gente. Aqui, óbvio que ela tem, tá? Uma taxa, ela tem um gasto dos exercícios, tá bom? Ela tem um multiplicador, porque ela é sedentária. Então, quem é sedentário, você vai multiplicar ali, eu não lembro de cabeça, tá? Mas você multiplica por alguma coisa em torno de 1,3, 1,4. Tem tabela que fala até mais, tá? Mas eu acho demais. Porque você vê, se essa mulher é completamente sedentária, eu não lembro de cabeça qual que é os multiplicadores, tá bom? Mas, se não me engano, até maior, eu acho que é por aí. Se você pega ali 1.176 e multiplica por 1,3, a gente está falando em 1.528 calorias. E eu não sei se uma mulher de 51 anos completamente sedentária queima 1.500 calorias ao dia, tá? Então, normalmente, eu não levo em consideração isso, tá? Eu levo em consideração a taxa metabólica basal e o gasto dos exercícios físicos. E aí eu entro aqui martelando nessa paciente que ela precisa fazer musculação e atividade aeróbica. Porque se ela tem que me dar 7.800 calorias para perder um mísero quilo de gordura, vejam bem, as contas ficam muito inviáveis. Se ela tem uma taxa metabólica basal de 1.176, tá? Beleza? Se a gente tira dessa mulher só 200 calorias ao dia, a gente está falando de uma dieta de 976 calorias ao dia. Dificílimo seguir, né? E a gente está falando num déficit só de 200 calorias dia, tá? Se eu tirar 200 calorias da dieta dela, ela vai estar me dando 200 calorias ao dia. Tá certo que eu teria que multiplicar por essa taxa aqui, tá? Então, assim, se eu tivesse que multiplicar por essa taxa, 1.176 vezes 1,3,
a gente estaria falando de 1.528 calorias, tá? Então, beleza. Se eu tiro 200 dela, a gente está falando aqui numa dieta de 1.328. Dá para seguir? Dá, beleza. Só que acontece, quando a gente considera esse fator aqui de multiplicação, a gente teria que considerar que essa mulher não poderia cometer um erro fora da dieta, tá? Ela teria que seguir uma dieta de 1.328 de domingo a domingo, tá? Não tem um docinho, um bolinho, um lanchinho. Então, considerando que o paciente já faz alguns deslizes, eu ignoro essa multiplicação aqui. Em vez de jogar a dieta dele para 1.528, eu mantenho ela aqui em 1.176 na minha cabeça, tá? Para fazer as contas. Então, essa seria uma paciente que eu não iria fazer para ela uma dieta de 976 calorias. O que eu iria fazer? Eu iria fazer uma dieta para ela da taxa metabólica dela, tá? Porque 976 é muito baixo, né? Eu iria fazer da taxa metabólica porque se ela está com 37% de gordura, a dieta dela está uma desgraça, tá? Então, o que acontece? Ela, com certeza, está comendo aí umas 2.500 ou mais calorias ao dia para manter aqui 21 quilos de gordura com 59 quilos e 1,56 m, a dieta dela está uma desgraça. Então, tem que ter bom senso, tá? Então, eu faria uma dieta para ela da taxa metabólica. Então, eu faria para ela uma dieta mais ou menos aqui umas 1.200 calorias, tá? Então, é o seguinte, fica essa dica prática aí. Se o paciente está com um percentual de gordura muito alto, usa a taxa metabólica dele como um parâmetro. Até porque se você passa uma dieta, depois ninguém fica falando que você passou uma dieta muito baixa, blá, 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 tá? Então, considerando que essa pessoa esteja aqui consumindo 2.000 e tantas calorias ao dia, gente, se a gente reduzir para a taxa metabólica, que é de 1.200, vamos considerar que ela esteja comendo 2.000 ao dia, vai. Não vamos nem falar em 2.500. Para 1.200, a gente está com déficit aqui de quantas calorias? De 800, tá? Se a gente está com déficit de 800 e ela precisa perder 7.800 calorias para perder 1 quilo de gordura, ela vai demorar mais ou menos ali 10 dias para perder 1 quilo de gordura, tá bom? Então, em um mês, seria 30 dias, seria 3 quilos de gordura. Então, se é uma paciente que você jogando a dieta para a taxa metabólica dela, ela vai perder de 3 a 4 quilos de gordura, tá? Então, é o seguinte, essa é uma dica, tá bom? Agora, outra coisa diferente, se essa paciente chega para mim com 25% de gordura, tá? Querendo emagrecer, já muda tudo, tá? Se ela chega com 25% de gordura, provavelmente eu vou falar para ela o seguinte, que eu não posso também mexer muito na taxa metabólica dela e que aonde que ela vai ter que perder peso? No treino. Então, o que acontece? Eu vou manter para ela lá mais ou menos a mesma dieta de taxa metabólica, só que ela vai ter que me dar aí 300, 400 calorias ao dia de treino, tá? Então, quem vai fazer o déficit calórico dela é treino. Então, conforme o percentual vai baixando, fica muito difícil você emagrecer uma mulher só na dieta. Então, por isso que a mulherada tem que entender que emagrecimento é dieta e treino. Porque na dieta, gente, eu consigo fazer um déficit calórico de 200, 300 calorias se a mulher não for obesa, tá? Se ela for obesa, dá para fazer bastante. Ou com muito sobrepeso, tipo essa daqui, né? 37% de gordura, eu considero essa mulher obesa já, tá? É muita gordura, né? Então, se ela não for uma mulher com muito sobrepeso, você só vai conseguir tirar 200, 300 calorias ao dia. E se ela treina e te dá mais 200, 300 ao dia, a gente está dobrando isso, né? Então, se você tirou 300 da dieta e ela te deu 300 do treino, a gente está com um déficit calórico de 600 calorias. Então, se ela ia demorar ali X dias para perder 1 quilo, ela vai perder na metade do tempo, tá? Então, muito importante, muito importante, muito importante estimular o pessoal a treino, especialmente quem já está com um percentual de gordura mais baixo, tá bom? Vinícius, eu não faço ajuste na dieta, tá? Demoro muito para fazer. Enquanto o paciente não chegar no percentual dele, não tem ajuste, tá? Eu coloco ali um valor calórico que eu julgo que vai ser bacana para ele e eu só vou mudar isso daí num dia que precisar fazer hipertrofia, tá? Ah, eu vou ficar com essa dieta para até quando? Para sempre, tá?
ali no Web Diet já vem as substituições de que alimentos você pode trocar. A única coisa que eu mudo é que depois eu dou uma liberada maior em fruta, que no começo eu seguro legal, tá bom? No começo eu só libero coco e abacate em doses muito pequenas, porque não tem frutose, né? E mesmo que você pega melancia, que tem uma carga glicêmica baixa, mesmo alguns alimentos com carga glicêmica baixa, eu não quero que esse paciente faça pico de insulina, tá? Por quê? Porque, cara, é muito difícil você fazer ali uma pessoa perder quilos e quilos de gordura. Por quê? Primeiro, né, que você pega a mulherada que está gordinha, a massa magra é baixa, né? Então você já tem uma taxa metabólica pequena. Quando você pega um homem gordo com taxa metabólica de 2.000, é uma maravilha. Você pega aquele cara de 1,80 m com 2.000 de taxa metabólica. Você joga uma dietinha de 1.500, você tem um déficit calórico de 500 calorias. Esse cara que é enorme de grande vai dar um treino, ele consegue queimar mais uma quantidade boa de calorias. Eu sempre bato na tecla dele. Quando pega aquele cara de 1,80 m, 90, com 100 e tantos quilos de cara, você tem uma vantagem, tem muito músculo. Se você pega um cara de 60 quilos, ele não consegue puxar metade da sua carga, então vá treinar, vá fazer exercício que pegue o corpo inteiro, vá treinar quadríceps, vai treinar grandes dorsais, vai fazer exercícios que peguem a musculatura como um todo. Para quê? Para você me dar a caloria, tá? Então, considerando que a gente vai ter a dieta e a gente vai ter os exercícios físicos, e aqui eu vou ter um déficit, aqui eu vou ter outro, o que vai valer é o somatório desse déficit. E, normalmente, a atividade física, eu consigo tirar mais do que eu conseguiria tirar da dieta se é um paciente que já tem um percentual de gordura saudável. Se é um paciente obeso, não, ele está consumindo 1.000, 1.500 calorias a mais, tá? Não é incomum você pegar uma mulher obesa consumindo 3, 4.000 calorias. Aí você vai dizer, se eu pego um grande obeso, eu vou fazer a taxa metabólica? Não. Se eu pego uma mulher que está com 45% de gordura, tá, gente? Está lá com 90 quilos, tá? Taxa metabólica de 1.500 calorias. Beleza? O que eu vou fazer? Normalmente, eu vou jogar uma dieta aqui de umas 1.600, 1.700, porque eu sei que ela vai consumir mais, tá? Então, se essa mulher consome ali 3.500 calorias, ela não vai seguir uma de 1.600, 1.700 nunca. Mas eu faço isso. Por quê? Porque eu jogo ali 1.600, vira 2.000, tá? Beleza, se ela consome 3.500, ela está dando um déficit de 1.500 ao dia. Na nutrição, a galera aprende, as nutricionistas aprendem, que elas não podem fazer um déficit muito grande em relação ao recordatório. Eu acho isso errado. Quer dizer que se o cara é drogado, eu vou dizer, eu vou te dar pouquinha droga até você desviciar. Não é assim que funciona, né? Então, se a pessoa é compulsiva, tem uma dieta de 3, 4.000 calorias, a gente vai ter que usar droga, vai ter que usar medicamento. Então, vamos lembrar que a obesidade, gente, é uma doença. Então, vai ter que usar medicação para atuar a nível de fome, sistema nervoso central. Então, coibindo a fome, a gente consegue sair de 3.500 calorias para 2.000. A Nutri não consegue fazer isso porque ela não tem medicação. Então, eu entendo. Elas vão lá e tiram de 500 calorias a 1.000 calorias só. Então, às vezes, um paciente está consumindo 4.000 calorias, ele vai sair do consultório de nutricionista com uma dieta de 3 a 3.500, tá? Mas são funções diferentes. Nós somos médicos, Nutri é Nutri. Então, a gente vai lá, joga uma anfepramona, joga uma sibutramina, joga uma bupropiona, joga um saxenda. A gente tem que tirar a fome dessa pessoa. Então, não entre naquela coisa de que vai emagrecer o pessoal na paz e amor, porque não vai. No começo eu fazia isso e não vai, gente. Paciente obeso não vai, tá? De 300 pacientes obesos, um vai emagrecer sem medicação. Os outros 299 não vão, tá bom? Então, no começo eu tinha muita refuta com esse negócio de droga, aquela coisa da medicina, da qualidade de vida, tal, e quase abandonei tudo porque o pessoal não seguia, tá? Existem muitos mecanismos de recompensa cerebral, existem muitos mecanismos de memórias afetivas, né? Existem muitos hábitos ruins, e não dá para simplesmente pegar um cara obeso e querer cortar a comida dele. Se é um paciente, tá? 30 anos, 25 anos, que está com percentual de 25, quer bater 20, não precisa de droga, gente. Aí vai no comprometimento do cara, tá? Então, qual é uma coisa que você não erra, tá? Fazer uma dieta mais ou menos da taxa metabólica, tá bom?
E se for um paciente com muito percentual de gordura, você aumenta um pouco, tá? Você aumenta um pouco. Então, Dani está perguntando aqui qual seria a sua escolha para paciente obeso e muitas vezes hipertenso. Então, vamos lá. Se o cara é hipertenso, a gente tem que ter cuidado com bupropiona. A bupropiona aumenta a dopamina e pode aumentar um pouco a pressão, nada demais, tá? Paciente hipertenso, controlado, eu não faria sibutramina, tá bom? Salvo engano, pode fazer em pacientes controlados, não se faz em descontrolados, mas eu não uso sibutramina. Anfepramona, dose baixa, mas também eu não faria. Então, assim, um paciente hipertenso, Dani, eu quase sempre entro na liraglutida, tá bom? Que são os análogos do GLP-2. Então, a liraglutida, que é o Saxenda ou a Victoza, ela vai agir ali nível cerebral, inibindo a fome, e vai agir a nível estomacal, diminuindo a motilidade do estômago. Ela tem vários mecanismos, tá? Ela atua ali na PONC, que é a propiomiyelocortina, ela atua no CART, que é o Cocaine Receptor Transcriptor. Dê uma lida depois no mecanismo da atuação da liraglutida, que é muito bacana. Ela tem um mecanismo ali a nível cerebral e tem um mecanismo a nível estomacal. A pessoa não consegue comer, é um balão químico, tá? A gente começa com dose de 0,6, vai para 1,2, 1,8, 2,4 e 3. Aplicações diárias, com agulha subcutânea. Tem outras medicações hoje, você tem o Ozempic, que ele é semanal, só que ele não é liberado em bula para emagrecimento, tá bom? Então eu faço Saxenda porque ele é liberado em bula para emagrecimento. O Victoza é a mesma droga, mas ele só vem metade da dose, e para obeso a gente tem que chegar muitas vezes na dose máxima, e o Victoza não vem em bula para emagrecimento, vem dizendo que é para diabetes. Aí o paciente lê a bula e fica lá te incomodando, dizendo que ele não é diabético, tá? As drogas a gente vai fazer, tá? As drogas a gente vai fazer. A gente vai fazer uma aula sobre tratamento de obesidade. Inclusive, eu convidei 2 colegas, um vai falar sobre obesidade e o outro vai falar sobre hipertrofia, tá? E aí vou deixar eles darem as aulas deles e depois eu faço as minhas considerações, porque obviamente, necessariamente eles podem não ter o mesmo pensamento que eu, mas isso não tem problema nenhum. Eu tenho vários amigos que têm pensamentos diferentes e a gente vai se organizar. Eu não estou conseguindo disponibilizar as aulas para vocês, gente. Eu vou tentar de novo, porque o YouTube deu uma travada hoje também e não consegui mandar. Mas seria isso daí, tá? Então, assim, pacientes, gente, que vocês não quiserem ter, qualquer paciente, tá? Com ansiedade, hipertensão, paciente psiquiátrico, problema de insônia, problema de distonia, dificuldades de uma forma de ansiedade, pressão, pacientes catecolaminérgicos, tá? Cuidado com bupropiona, cuidado com fepramona, embora a bup é um antidepressivo, né? O antidepressivo para alguns pode melhorar, para outros pode piorar. A fepramona não tem um problema, eu uso em dose baixa, tal, não tem problema, tá? Então, assim, mas cuidado, os antidepressivos às vezes tem que desmamar, né? Então, o Saxenda é uma droga legal, a liraglutida, porque ele atua a nível cerebral ali, em vários mecanismos, e atua a nível estomacal, não deixa a pessoa comer. Então, por mais que o gordinho vá para uma churrascaria, ele não consegue comer, tá? Porque ele dá uma saciedade muito grande e o teu estômago ele fica ali com a comida ali parada por horas. Então, tem uma queixa também que é de constipação. Então, eu sempre mando comprar fibra, tem fibra na farmácia, e mando tomar bastante água. Como eu tiro um pouco as frutas dos pacientes, tá? Eu também reforço que eles têm que comer muita salada e verdura. E como eu tiro um pouco a gordura também, não é incomum o intestino dar uma travada. Então, um dos únicos problemas do Saxenda, da liraglutida, é ele dar uma travada intestinal, tá bom? Nos primeiros dias é normal da dor de cabeça, náusea, e muita gente pode até perder trabalho. Dica prática que eu dou para vocês. O Saxenda manda começar com 0,6 miligramas, tá? Que são 10 cliques. Eu mando começar só com 5 cliques, tá bom? Eu, por exemplo, essa semana estou tomando, que eu engordei aqui um pouquinho e tal. Comecei com 3 cliquezinhos só. No primeiro dia, já senti algumas queixas. Tem gente que é bem sensível, tá? Uma vez eu usei 0,6 aí, do nada, 0,6 não. Eu usei uma época, depois eu parei. Aí teve uma vez que eu não sei se eu botei 0,6, 0,8, e eu tive até calafrio. Inclusive, ontem uma paciente minha me ligou, dizendo que tinha começado a usar Saxenda e que teve calafrio, como se fosse uma infecção sem febre. Então, pode dar náusea, tontura, vômito, calafrio.
nos primeiros dias, depois passa. Então, 0,6 são 10 cliques. Eu mando começar só com 5 cliques, tá? Alguns pacientes eu mando começar até com 3. Então, eu escrevo ali, começa com 3 cliques, no segundo dia vai para 6, no terceiro dia vai para 9. Aí você vai chegar na tua dose, que é 0,6. Quando for migrar de 0,6 para 1,2, fazer igual. Em vez de migrar de vez, migre de 3 em 3 cliques, tá? Se não me engano, de 0 para 0,6 são 10 cliques, tá bom? E aí eu mando fazer, normalmente ele começar com 30, 40% da dose, só aumentando devagarzinho. E quando vai migrar de um para o outro também, mando aumentar devagar. Dificilmente eu chego na dose máxima, tá? Geralmente, eu fico entre ali 1,2 e 1,8, a não ser quando é obeso mesmo. Obeso mesmo, aí eu aumento a dose, tá? Dani está perguntando aqui sobre metformina, XR, uso. Agora sim, gente, para emagrecimento, tá? Os trabalhos mostram que é baixíssima a função da metformina para emagrecimento, tá? Eu usava mais antes, hoje eu estou usando menos, tá? Se fala da metformina para reduzir a insulina, né? Algumas pessoas têm queixa de intestino com a metformina, então eu usava mais, hoje eu uso menos, tá? Se for um paciente que tem hemoglobina glicada normal, eu não uso metformina mais, eu prefiro fazer ali um Jardiance, tá? Que é um inibidor do SLGT2, são medicações que vão pegar parte ali da glicose e vão eliminar através da urina, tá bom? Então ela chega a queimar ali, ela chega a não reabsorver ali, salvo engano, 200 a 300 calorias de glicose, tá? Para mulheres pode dar candidíase, né? E para homem pode dar uma síndrome bem rara aí, que pode dar ali uma... Para homem não, acho que para mulher também. Não sei se alguém se lembra, saiu um trabalho recentemente ali, não sei se foi síndrome de Fournier. Teve uma síndromezinha que rolou um dia desse num artigo aí, mas é algo bem raro, tá? Para a questão dessas drogas aí, né? Os inibidores do SLGT2. São drogas que são protetoras, nefroprotetoras, tá? Não tem nenhum problema em relação a rim e tal. Então, vamos dizer, um paciente assim, super obeso, que eu quero entrar ali com um esquema mais agressivo, tá? Você pode fazer uma liraglutida, você pode fazer um inibidor do SLGT2, tá? O Jardiance é o que foi aprovado aí para proteção renal. Os outros, salvo engano, não têm proteção renal, então eu uso ele. E faria, dependendo de alguma droga, dependendo da queixa do paciente, tá? Se é um déficit de dopamina, se é um déficit de serotonina, então tem que pesquisar. Então, nem sempre a mesma droga vai funcionar para todo mundo, tá? Lembrar, gente, que cada droga sobe um neurotransmissor, né? A bupropiona sobe um, os inibidores da recaptação de serotonina sobe outro, né? Então, você tem que entender qual é o neurotransmissor que está em falta. Se é um paciente se é aquele paciente que não tem energia, não tem disposição, se é um paciente com baixa dopamina, um paciente com baixa serotonina, um paciente... Então, você tem que dar uma estudada nisso para saber qual é a droga correta para ele, tá? Então, mas basicamente, o Saxenda com o inibidor do SLGT2 e alguma medicação que iniba a fome, geralmente vai dar um bom resultado, tá? Tem o Venvance também, que eu não uso de rotina, mas teria o Venvance, tá? Então, os inibidores do SLGT2 fala de melhoria cardiovascular e renal, né, Daniel? É isso aí. Alguém lembra daquela síndrome que deu? Foi Fournier, foi? Que é aquela necrose ali de períneo, tal, alguma coisa assim. Eu não me lembro direitinho qual foi, mas então é isso mesmo, gente. Eu dei uma olhada aqui, são os inibidores aí do SGLT2, estava falando errado a sigla é SGLT2, né? E ela pode dar realmente a síndrome de Fournier. Enfim, mas é uma coisa rara, tá? Na prática, a medicação que eu falei, o Jardiance parece ser o melhor deles em relação a risco cardiovascular, renal. Os outros medicamentos, salvo engano, não tiveram aí esse efeito positivo. Então, eu coloco, porque muitas vezes o paciente pergunta, Vitor está falando aqui que foi com Invocana, né? Então, Vitor, o Jardiance, na verdade, que eu sei é que ele teve ali a melhoria renal e cardiovascular, que os outros não, né? Agora, essa informação realmente do Jardiance com SGLT2, eu não tenho. Inclusive, eu estou
Então, ó, aqui a gente viu o mecanismo do uso do Contrave, né, que é a bupropiona com naltrexona, que atua ali tanto no hipotálamo quanto no sistema mesolímbico. Agora, uma coisa importante que eu sempre falo para vocês, tá? Entra aí a parte do valor extrínseco. Não adianta a gente só passar medicamento, tá? E não fazer o engajamento do paciente, porque vejam uma coisa aqui. Ele fala aqui, ó, que 46% dos pacientes perderam 5% ou mais do peso com o Contrave versus 23% do placebo, tá? Se você for ver, a gente está vendo aqui uma diferença de 23% só, e 5% do peso, gente, é pouco, né? Então, toda medicação, eu não sei em quanto tempo é isso, mas tem estudos que falam, eu não sei, isso aqui eu não sei direito, tá? Mas tem estudos que falam em perda de 5% do peso em uma semana, em um ano, tá? Então, poxa, se você for ver ali, ó, se ele fala aqui, em quanto tempo foi, mas a maioria dos estudos fala de perda de peso em um ano. Então, quer dizer, poxa, você vai perder ali um ano para o paciente perder 5% do peso. Então, aí que entra o nosso trabalho, né? Entra o nosso trabalho de fazer o paciente uma adesão, tratar intestino, desinflamação, essa coisa toda, tá? Ele perder muito mais do que isso. A ideia é que a gente perca aí, os pacientes ter 70 quilos para perder 3,5 kg, a gente quer isso aí em um mês e meio, 2, né? E não em um ano, tá? Então, ó, é importante tomar cuidado aí, como eu falei para vocês, tá? Com dor de cabeça, tontura, boca seca. Então, a bupropiona, muito comumente, ela dá essas queixas para os pacientes. Dor de cabeça, tontura, boca seca, então avisar, tá? E a naltrexona, geralmente, junto da bupropiona ali, geralmente eu coloco a bupropiona com a naltrexona. A naltrexona eu boto 4 miligramas, tá? De manhã e 4 miligramas de tarde. E a bup varia. A bupropiona, eu vario a dose. Às vezes 75, às vezes 90, às vezes 100 miligramas, 2 vezes ao dia. Então, a bup, eu faço uma variação de dose, tá? Então, seria mais ou menos por aí.